Olá, senhoras e senhores, está começando o quinto episódio da Lei 8.078, que trata sobre o Código de Defesa do Consumidor. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar like nesse vídeo, ativar o sininho para receber notificações de novos episódios e se inscrever no nosso Instagram, ETJus. Vamos lá? Capítulo 6 da Proteção Contratual. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou seus respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Artigo 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Artigo 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam ao fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do artigo 84 e parágrafos. Artigo 49. O consumidor pode desistir no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados. Artigo 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada, em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações. Seção 2. Das cláusulas abusivas. Artigo 51. São nulas de pleno direito, entre outros, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: Inciso 1. Impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor de pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Inciso 2. Subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste Código. Inciso 3. Transfiram responsabilidades a terceiros. Inciso 4. Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Inciso 5. Vetado. Inciso 6. Estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Inciso 7. Determinem a utilização compulsória de arbitragem. Inciso 8. Imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Inciso 9. Deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Inciso 10. Permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Inciso 11. Autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Inciso 12. Obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Inciso 13. Autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração. Inciso 14. Infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais. Inciso 15. Estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Inciso 16. Possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. Inciso 17. Condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário.
Inciso 18. Estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores. Inciso 19. Vetado. Parágrafo 1º. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: inciso 1. Ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence. Inciso 2. Restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. Inciso 3. Se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Parágrafo 2º. A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada nulidade da cláusula contratual que a contrarie. O disposto neste Código de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes. Artigo 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: inciso 1. Preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional. Inciso 2. Montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros. Inciso 3. Acréscimos legalmente previstos. Inciso 4. Número de periodicidade das prestações. Inciso 5. Soma total a pagar, com e sem financiamento. Parágrafo 1º. As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação. Parágrafo 2º. É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas na forma deste artigo terá descontada, além da vantagem econômica oferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo. Parágrafo 3º. Os contratos de que trata o caput deste artigo serão expressos em moeda corrente nacional. Seção 3. Dos contratos de adesão. Artigo 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Parágrafo 1º. A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato. Parágrafo 2º. Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no parágrafo 2º do artigo anterior. Parágrafo 3º. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. Parágrafo 4º. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Parágrafo 5º. Vetado. Galera, é isso aí. Esse foi o 5º episódio do Código de Defesa do Consumidor.
Lei 8.078. Se você curtiu esse episódio, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus melhores amigos. Até a próxima. Tchau!